automutilação é um comportamento infringido pelo próprio indivíduo ao seu próprio corpo para se machucar, para se mutilar. São ferimentos que a pessoa faz na própria pele, né? Ferimentos normalmente com objetos pontiagudos ou queimaduras, né? E isso acontece com um ciclo de autodestruição, né? Então, muitas vezes, isso acontece frequentemente ou esporadicamente, depende da situação em que a pessoa está envolvida, né? E aí, assim, é importante a gente observar alguns sinais, né? Como, por exemplo, se a pessoa está com um quadro emocional de saúde mental, né, ou sofrendo algumas circunstâncias na vida dela, normalmente a automutilação está frequentemente ligada a esses casos. Na verdade, a gente pode pensar assim, ela tem uma dor emocional muito grande e ela não tem recursos para lidar com essa dor. Então, ela usa a automutilação para aliviar essa dor emocional que ela está sentindo, liberar essa tensão, né? Ela pode também usar como uma forma de se culpabilizar por alguma situação que ela esteja vivenciando, então ela se automutila para se culpabilizar, né? E também para ter o sentimento de controle pelo próprio corpo, porque ela está se cortando, ela que está no controle daquela situação. Então, existem essas quatro questões psicológicas dentro da automutilação. A gente consegue identificar, primeiro, porque essas pessoas elas começam a ter um comportamento de isolamento, tá? E um quadro depressivo, muitas vezes, frequentemente em conjunto com essa automutilação. E elas acabam escondendo isso, né? A automutilação, normalmente, as pessoas que fazem essa automutilação, elas escondem, então elas usam roupas para esconder, elas escondem os objetos que elas usam, então tem que ficar bem atento a esses sinais, né, de isolamento, de comportamento assim, de roupas para tapar, né, quando está muito calor, enfim. Primeiro, observar se a criança, se o adolescente está usando manga comprida, moletom, tentando esconder as marcas, e checar o corpo do adolescente. Podem ser crianças que estão com desempenho escolar pior, que não têm amigos, não saem de casa, não saem do quarto, não largam o celular, parecem crianças tristes, solitárias. São sinais que os pais podem ter. As famílias hoje em dia, cada um com seu celular, né? Então estão cada vez mais disfuncionais. O padrão de comunicação hoje em dia é outro, tá todo mundo com seu aparelho eletrônico, as pessoas não se conversam mais, não sentam juntas para jantar, não olham um no olho do outro e falam sobre o que aconteceu durante o dia, sobre o que estão sentindo. Acho que isso é uma complicação, é um dos fatores. Geralmente, a automutilação pode estar associada a um diagnóstico psiquiátrico de uma doença, como uma depressão, um transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, ou uma pessoa que tem não dá para falar em transtorno de personalidade até os 18, mas às vezes adolescentes que têm uma propensão a um transtorno borderline de personalidade, ou são adolescentes que são submetidos a bullying. De vulnerabilidade e também alguns quadros de saúde mental, né? Hoje a gente sabe que o transtorno de personalidade borderline, transtorno de depressão e ansiedade vem frequentemente com sintomas de automutilação, né? Então, pessoas também que têm questões com a sua sexualidade ou com o gênero também têm um alto índice de mutilação, e essas pessoas elas estão mais vulneráveis emocionalmente, né? E às vezes não sabem lidar com essa dor emocional, então a automutilação é a forma que elas encontram para lidar com essa dor. Normalmente, questões de saúde mental estão ligadas à automutilação, então elas são comorbidades, né? Então a pessoa acaba desenvolvendo essa automutilação por conta do transtorno ou começa se automutilando e isso levando a um transtorno também psicológico. Se há intenção de morte, a gente não fala em automutilação, a gente fala em ideia suicida. O indivíduo não pode ter intenção de morte porque aí vira uma outra coisa, vira uma ideia suicida e uma tentativa de suicídio. Então, não é uma simples automutilação. Não pode haver intenção de morte. Tem muita gente que se automutila e que não tem ideias suicidas.
Então não dá para fazer essa correlação. Em alguns casos, é assim, a gente não pode ligar diretamente, né? Quem se automutila quer se suicidar, né? Isso não pode ser ligado diretamente. Mas, e normalmente não é. Mas tem casos, sim, que a automutilação, ela começa e o quadro depressivo, um quadro de saúde mental vai se agravando e isso pode, mais para frente, levar a uma tentativa de suicídio. Eles se cortam. Geralmente a incidência maior é no sexo feminino e indivíduos bissexuais ou transgêneros, o pessoal LGBTQIA+, e essas meninas escondem estilete, gilete em algum objeto, são crianças. A maior taxa de idade de incidência é de 12 a 15 anos. Então, elas têm um bichinho, um diário, um esconderijo, elas escondem dos pais a gilete, o estilete, e elas se cortam. Geralmente em locais que dê para disfarçar com roupa de manga comprida. Então, nos braços, nos antebraços, na raiz das coxas. E pode ser também uma automutilação por queimadura, por cigarro, por fósforo, isqueiro. As modalidades mais comuns são essas, com cortes e fogo. Porque mulheres a gente não sabe direito ao certo, mas essa é uma faixa etária que os adolescentes são muito submetidos a um ambiente hostil na escola. Eles não têm maturidade de um adulto ainda para encarar todo um aparato social e a escola a gente sabe que molda as habilidades pessoais, o caráter. E nessa idade os adolescentes começam a ser cruéis, começam a namorar, tem muito bullying. Então é uma idade especialmente vulnerável à automutilação. A automutilação, ela não tem uma faixa etária ou gênero específico, ela pode acometer qualquer pessoa, mas tem pesquisas que colocam para a gente a prevalência, né, em jovens, mais ou menos de 12 a 15 anos, então ali na adolescência, no jovem adulto, né, e normalmente tem uma prevalência também em mulheres, tá? E em pessoas que estão com questões de sexualidade, de gênero também é uma autoprevalência. Em muitos casos existe uma doença margeando esse tipo de comportamento autodestrutivo. O psiquiatra tem que diagnosticar se houver qualquer uma dessas intenções, mas muitas vezes a automutilação alivia um sentimento de ansiedade, tristeza ou solidão, porque a dor física desvia o sofrimento da alma. É como se o cérebro liberasse endorfina na hora da automutilação, do corte ou da queimadura e melhorasse ou aliviasse essa dor de angústia e ansiedade ou muitas vezes de raiva. Eles mantêm periodicidade, sim. Muitas vezes tem a ver com o acontecido. Uma briga com os pais, uma briga dos pais, alguma coisa que acontece na família ou na escola. Eles costumam manter uma periodicidade semanal, diária, cada um tem o seu ritmo. Muitos usam esse recurso virtual porque eles não têm essa capacidade de talvez vivenciar isso no mundo real, né? Então eles usam o virtual para poder sanar ter esse sentimento de pertencimento, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que as mídias sociais trazem muitas outras repercussões não boas, né? Que não são tão boas. Então assim é até importante às vezes reduzir, né? Tem essa questão da alfabetização digital, né? Reduzir esse contato um pouco com a rede social. Provavelmente não só isso. Eu acho que precisa juntar com fatores genéticos, neurobiológicos, sociais, familiares, mas o eletrônico é mais um pingo de chuva de fertilizante nessa plantinha que cresce. Não só
dos adolescentes, mas dos próprios pais também, que ficam isolados no seu mundo lá do Instagram, do Facebook. O apoio da família, o apoio social é muito importante, né? Tanto para identificar, porque muitas vezes essas pessoas elas não falam que elas estão passando por isso, elas tentam esconder. Então é a família e os amigos que vão identificar que a pessoa está passando por isso. E ao longo do tratamento é muito importante porque ter esse canal de comunicação aberto com quem está passando por isso, né? Para a pessoa se sentir segura e poder colocar os seus problemas e auxiliar nessa questão, né? Nesse apoio emocional. Ele tem que ficar atento e ir atrás do filho, observar o filho, conversar com o filho, ver se o filho tem marcas, ir na escola e ver com os coordenadores como se dá a relação dele com outras crianças, se a criança está saudável, está tirando notas boas, está estudando, praticando esporte, se alimentando. O pai tem que observar o filho, tem que sair um pouco de si e entrar no mundo do filho e observar, olhar a criança, como é que ele está, se é feliz, se não é feliz, se tem problemas. Muitas escolas já têm psicólogos, né? Em enfermaria, com certeza, todas têm. Mas tem uma equipe de psicólogos que dão palestras, que falam sobre isso e sobre outros problemas mentais, porque a incidência de questões mentais vem crescendo muito entre os adolescentes e os universitários também, as faculdades também precisariam ter esse tipo de instrução. Acho que seria bem útil. Então, falando da prevenção, eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão de psicoeducação, né? De conscientização, de ensinar para os filhos como lidar com as emoções, que eu acho que é uma coisa que às vezes isso não acontece na educação, né? E às vezes falta essa conversa. E em relação a quem está vivenciando isso, eu acho que tem que tentar evitar o julgamento, porque é muito... normalmente os pais julgam, né? Por que meu filho está fazendo isso, né? Por que ele está se automutilando? E, na verdade, esse julgamento só vai fazer com que ele se feche mais, né? Então, assim, criar um apoio e um canal de segurança para o filho falar seria o ideal. Então, eu acho que esses pais têm que fazer um gerenciamento de objetos cortantes, tirar tudo que possa contribuir para a automutilação, giletes, estiletes, combinar que a porta não pode ter porta fechada para tomar banho, tem que ficar encostada, no quarto também tem que ter porta aberta. E o pai precisa se mostrar disponível e preocupado, o pai e a mãe. Acho que sempre de uma maneira clara, honesta, se preocupando realmente com o bem-estar do seu filho e conversando, uma conversa honesta e saber o que acontece com a criança. E provavelmente, se for uma questão familiar, talvez o casal vai precisar fazer uma terapia de casal, uma terapia de família. Então, o pai tem que ter coragem de abordar esse filho, que pode ser reflexo de uma dinâmica familiar mesmo. O psiquiatra pode fazer um diagnóstico de um transtorno mental que o jovem esteja passando por, como uma depressão, uma distimia, um transtorno de ansiedade, ou encaminhar para um terapeuta, falar o tipo de terapia que ele quer que seja feito, e coordenar esse tratamento melhor. Então, eu acho que é realmente importante passar por um psiquiatra que faça uma avaliação mais global. Então, a gente tem a terapia comportamental, né, a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, e a gente ajuda esse paciente a entender, trazer recursos de enfrentamento dessa situação que ele está vivenciando. Então, como que ele pode fazer diferente, como que ele pode lidar com essa dor emocional que ele está sentindo de uma forma diferente. Então, ela tenta trabalhar esses recursos de enfrentamento para que ele tenha outras opções que não seja a automutilação. A terapia se a pessoa tiver um quadro de saúde mental, né, então, assim, um transtorno depressivo maior, um transtorno de ansiedade, pode sim colocar uma medicação em conjunto, né, para fazer esse tratamento, né, um ansiolítico, um benzodiazepínico, aí o psiquiatra vai escolher a melhor forma de medicação. Na verdade, a pessoa ela acaba se sentindo muito sozinha, então isso abala muito a autoestima da pessoa, né? Ela começa a se sentir também com muita culpa
de estar fazendo aquilo, embora tenha um alívio imediato da dor emocional, ela, ao mesmo tempo ela também se sente culpada. E ela também tem a tendência ao isolamento, então as relações interpessoais dela ficam bastante prejudicadas a um longo prazo. A psicoterapia é bem útil, pode ser uma terapia cognitivo-comportamental que é mais funcional para esse tipo de situação, mas o médico pode medicar esses adolescentes também, com antipsicóticos, que são remédios que bloqueiam um pouco o fluxo do pensamento, ou antidepressivos que melhoram a sensação de tristeza, angústia e ansiedade. Então, geralmente, um bom cardápio aí seria uma psicoterapia associada a um tratamento farmacológico, uma equipe multidisciplinar de psiquiatra, terapeuta. Eu acho que sempre é melhor começar com um combo completo, porque é um comportamento que pode se agravar, principalmente se o adolescente está sofrendo um bullying na escola. Então, eu acho que sempre começar com o mais é melhor. Eu já levaria, se fosse um filho meu ou uma pessoa que eu conhecesse, eu já indicaria um psiquiatra e um terapeuta ao mesmo tempo. O psiquiatra pode avaliar e até liberar o paciente de uso de remédios, mas eu acho que a gente tem que considerar com muita atenção um jovem que se automutila e já oferecer um pacote completo de tratamento. O psiquiatra pode marcar sessões trimestrais, espaçar sessões, mesmo que o jovem não esteja tomando remédio. Mas acho que o mais é melhor. Eu acho que é a questão da confiança e segurança, né? Que um paciente que se automutila, ele está sozinho, né? E ele também não sabe lidar com o que ele está passando. Muitas vezes são situações na escola, né? De bullying, são questões dele mesmo com o próprio corpo, né? E então ele guarda aquilo para ele. Então o psicólogo tem esse desafio de conseguir fazer com que ele tenha essa segurança para abrir, para poder encontrar outras formas de enfrentar essa dor emocional, que não seja a automutilação. A prevenção, ela vem muito da psicoeducação, né, da conscientização. Então, assim, tanto nas escolas quanto em casa, né, ter essa educação emocional, né, de entender o que a pessoa, o que eu estou sentindo, né, como que eu estou lidando com essa situação. Ter recursos psicológicos para lidar com situações de crise, né, porque normalmente essas pessoas não têm. Então, elas recorrem à automutilação para resolver aquilo porque elas não sabem outra forma. Então, eles falam muito sobre a questão do alívio, né? Que é uma forma... Eles realmente se sentem aliviados quando eles se automutilam. Né? Eles têm um sentimento de alívio muito grande. Então, ao mesmo tempo, é prazeroso, de uma certa forma, para eles, porque aquela dor é tão grande que quando eles se cortam, aquela dor cessa por um momento. Então, esse eu acho que é o desafio, a gente conseguir fazer com que ele consiga ter outros recursos para ter esse alívio. A tendência da automutilação é que o comportamento se extingua. Conforme o adolescente vai amadurecendo, ele vai largando esse comportamento. Isso, os psiquiatras se questionam por que tem tanto adolescente e adulto jovem se cortando. Parece que é um movimento de massa. Uma pessoa na escola influencia a outra e conta para a outra. É como se fosse uma histeria coletiva e um modismo. Então, um adolescente vê que o outro se corta, que recebe a atenção do professor, da psicóloga, começa a se cortar também. Tem sites na internet, páginas no Instagram que explicam como se cortar. Então, é um fenômeno de massa, é uma moda, na verdade. É difícil ter esse tipo de prevenção, mas eu acho que é muito prestar atenção no seu filho, ver se ele é uma pessoa feliz, como é que ele está crescendo, se ele tem uma vida saudável, uma alimentação saudável, pratica esportes, tem amigos, se sente bem consigo próprio, não está crescendo num ambiente tóxico. Tem muitas escolas que fazem bullying. O pai quer colocar o filho naquela escola especialmente porque
é uma escola que ele estudou, uma escola de gente rica, achando que o filho vai fazer um bom network, só que o filho está submisso a uma rede de abuso escolar que o pai não faz nem ideia. O pai se sacrifica para pagar uma escola cara e o bullying é realmente arrasador. Então, o pai pensa que colocou numa escola boa e que ele está fazendo a parte dele. Nem sempre essa escola que o pai idealiza como sendo boa é a melhor escola para o seu filho. Ele pode cronificar esse comportamento. Eu tenho pacientes que começaram a se cortar quando adolescentes jovens e hoje tem 30, 32 e ainda se cortam. Eu tenho pacientes homens que se cortam também, mas muitos desses pacientes evoluem benignamente. Eles entram na faculdade, se encontram profissionalmente, acham um parceiro, começam a namorar, a sair. Então, pode ser um diagnóstico benigno. A terapia, ela vai ajudar dando técnicas, por exemplo, se um adolescente quer se cortar, ele pode colocar uma pedra de gelo no lugar e sentir a dor do gelo, em vez de se cortar, ele aplica essa pedra de gelo. São adolescentes que têm muita raiva. Emocionalmente, eles estão passando por um processo de muita raiva. Então, eles podem gritar na almofada, bater com uma raquete de tênis na almofada, escrever num papel tudo o que querem sobre a raiva e rasgarem o papel, tomarem um banho gelado na hora do desejo de se cortar. O importante da automutilação também, que não foi dito ainda, é o diagnóstico diferencial com transtorno de escoriação. Que é o transtorno de escoriação? São pessoas que tendem a lesionar sua própria pele, ou coçando, ou arranhando, ou tirando casquinhas, crostas do couro cabeludo. Tem a tricotilomania também, que é o hábito de tirar pelos, e a onicofagia, que é também o hábito de comer unha, que são transtornos automutilativos, mas que não envolvem nenhum objeto intermediário. Então, é importante fazer esse diagnóstico. Tem pessoas com transtorno de escoriação que chegam a ficar com alopécia, que realmente se machucam feio. E não são pessoas com automutilação, é uma escoriação mesmo. Eu acho que não está estabelecido isso na psiquiatria. Geralmente, o transtorno de escoriação, ele não evolui para uma automutilação. Geralmente não, mas não há essa prática estabelecida na psiquiatria.